Pode sentar, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Boa noite a todos e a todas. Eu tive o privilégio de estar na sexta-feira aqui falando para os irmãos e gostaria de continuar a mesma temática, que é indo além das possibilidades. E para mim, uma das impossibilidades humanas é a reconciliação entre o ofensor e o ofendido. E é uma das coisas que nós precisamos entender se queremos ser uma igreja missionária. Nós precisamos entender que o primeiro a dar o passo em relação à reconciliação com o homem foi o próprio Deus. E o nosso Deus, Ele é missionário porque Ele é reconciliador. Então, missões se faz através da reconciliação. A reconciliação é um princípio missionário e nós precisamos entender disso. E uma das coisas que eu queria enfatizar nessa noite foi o que nós falamos na sexta-feira, mas ao mesmo tempo dizer que se nós praticássemos a reconciliação de verdade, nós diminuiríamos o distanciamento entre violentos e pacificadores. Mas uma das coisas que tem alcançado e que tem a sociedade e o mundo tem feito é: quanto mais violento, mais distante os pacificadores. E é uma das coisas que nós precisamos entender. Se nós somos o povo da reconciliação, ao qual Deus nos deu, e ao qual Deus nos deu esse dom, o dom da reconciliação, e isso não é só do missionário, mas é da igreja num todo. Numa igreja missionária, ela tem esse dom. Eu acredito que a violência, nós teríamos que ser uma resistência a qualquer violência que existisse, não importa se é no mundo árabe, no mundo muçulmano, não importa se é entre os indígenas, não importa se é nas cidades, o que importa é que nós somos o povo da reconciliação e para isso nós deveríamos de ser uma resistência e não fugir da violência, mas ser uma resistência a ela para trazer paz para a cidade ou para o mundo. Então é uma das coisas que nós temos que entender. Deus só veio ao mundo porque o amou, e Deus só veio ao mundo porque amou você, mesmo quando você era inimigo dele. E se Ele te amou, mesmo você sendo inimigo dele, nós também devemos praticar isso ao ponto de dar a nossa vida e nos esvaziar. E eu acredito que um maior ato de reconciliação que houve foi na cruz do Calvário. E na cruz do Calvário, Jesus, Ele ora de uma forma reconciliadora, e é uma forma missionária. E uma das coisas, e a primeira frase que Ele diz na cruz do Calvário, que está lá em Lucas, capítulo 23, verso 33, Ele diz assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, uma das coisas que nós temos que pensar entre violentos e pacificadores, existe uma grande diferença. E a violência nada mais é do que pessoas que não sabem o que fazem, porque não o conheceram, não sabe quem é o Cristo, não sabe quem de verdade é o Evangelho, que é a pessoa do nosso Jesus. Então, Ele só mostrou através da atitude dele e não só da fala dele, que Ele veio para pacificar o homem com Deus e para reconciliar o homem com Deus. E quando Ele diz que o homem não sabe o que faz, por isso ele é violento, ele estava sofrendo a maior injustiça, ele estava sofrendo a maior violência, ele estava sofrendo uma das maiores ou uma das mais torturosas mortes do mundo romano, que é a crucificação. E quando ele recebe a violência, ele não foge do seu objetivo, porque o objetivo dele é reconciliar o mundo com Deus. E ele veio, como a irmã disse no verso de João, capítulo 3, verso 16, ele veio para salvar o mundo, mas no verso 17, a Bíblia diz que ele não veio para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Mesmo recebendo toda a violência, com o objetivo de Jesus era não condenar o mundo, mas salvar, ele não pôde condenar ninguém diante da injustiça que ele estava sofrendo. Então, quando recebemos injustiças, injúrias,
nós temos que dizer que as pessoas não sabem o que fazem. E a nossa oração deveria ser essa: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Mas a distância entre o violento e o pacificador é que o pacificador ele tem um lugar, o lugar certo, que é a cruz. E quem está na cruz sabe o que tem que fazer. Quem está na cruz sabe o que deve fazer, que é perdoar. Por isso Jesus na cruz, ele ora dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Quem está na cruz sabe o que deve fazer. Quem não está, não sabe e violentará. Então, quando recebermos alguma violência, nós temos que saber que o nosso lugar é na cruz. O sofrimento é algo que vai trazer de verdade a eternidade para nós. O nosso coração precisa estar cheios do céu, porque aí não vai ter espaço para ganância terrena. E por isso nós podemos entrar para dizer: Deus, estamos aqui agora, diante do sofrimento, diante dos percalços da vida, ou até mesmo do sofrimento que muitos podem estar passando. Então nós tentamos dizer que missões se faz com reconciliação, e não é o ofensor indo atrás do ofendido, mas é o ofendido indo atrás do ofensor. Nós terminamos com a violência quando estamos dispostos a servir a Jesus através da cruz. E Paulo mesmo diz em Gálatas que ele já está crucificado em Cristo Jesus. Então ele já sabia qual era o lugar dele, e por isso ele diz que ele já está crucificado. E com esse resumo da sexta-feira, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no mesmo texto do capítulo 3 de Efésios, do verso 14 em diante. Como eu disse, um dos meus amigos já fez uma exposição grande sobre Efésios, mas nós descobrimos um viés diferente lendo um comentário de William Barclay e também de John Stott. E uma das coisas que nós descobrimos é que missões se faz com reconciliação, e o livro de Efésios está dividido em duas partes: a reconciliação com Deus através de Jesus e a reconciliação do mundo com Deus, com Jesus, através da igreja. Então, do capítulo 1 ao capítulo 3, nós vemos isso. Do capítulo 4 ao capítulo 6, nós vamos ver a reconciliação de Jesus através da igreja com o homem. Mas no capítulo 3 tem uma oração que é o virar de página de Paulo, para que ele possa introduzir o que a igreja deveria de fazer. E ele ora devido à reconciliação que deveria de ter nesse mundo, no mundo judaico e gentil. E depois ele ora pela igreja, e é essa oração que nos atinge hoje, porque ele diz no final que é de geração a geração. Então isso significa que a oração de Paulo nos atingiu, e por isso ele pede ferramentas para que a igreja possa ter poder reconciliador. E é uma das coisas que eu gostaria de falar para você, que a bênção que Deus nos dá é a bênção que nós devemos usar para reconciliar o mundo com Deus. Por isso, ele vai nos dar algumas ferramentas através da oração que ele faz. E eu quero aqui separar 25 ferramentas para que você possa usar hoje à noite. Amém, irmãos? Amém. Então, como o meu time empatou e ele caiu para o segundo lugar, e um Flamengo subiu para o segundo lugar, eu fiquei muito triste. E quando eu fico triste, eu quero pregar umas 3, 4 horas. Espero que você suporte. Que é claro, já me falaram que o maior violento é o Flamengo, porque ele bate muito. E eu fiquei assim, eu não posso falar nada agora, porque ele está em segundo lugar. Vamos ler a Bíblia. Diz assim a Bíblia: por essa razão dobro o meu joelho perante o Pai, o qual toda a família no céu e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo Espírito Santo
no homem interior. Que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundamentados em amor, possais compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. E a esse seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, até aqui na Betânia, para todo o sempre. Amém. Amém? Joia. E eu disse aqui sobre resiliência na sexta-feira, porque Paulo ele estava preso em Roma quando ele escreve, prestes a morrer, prestes a perder a vida. Mas uma das coisas que ele não consegue fazer é orar por ele mesmo. E ele ora pela igreja de Éfeso, que estava passando por uma grande dificuldade devido às dificuldades entre judeus e gregos, e também o mundo inteiro estava dividido. E Paulo quer que o mundo se reconcilie com Deus ao ponto de ele se tornar uma família, um só povo. E ele sempre usa de imagens que na época do Império Romano e no primeiro século, eram imagens que são indivisíveis: corpo, família, edifício. Esses são as imagens que ele traz, e essa é a analogia que ele traz do corpo de Jesus, algo que não pode ser dividido, que precisam estar andando juntos, que precisam se tornar uma família. Mas para que ele diz isso? Ele diz isso porque é só assim que nós vamos mostrar para o mundo que somos de Jesus e que Jesus veio para que eles pudessem entender o poder de Deus e a pessoa do nosso Deus. Então, qual é o nosso papel, ou qual é o papel da igreja, e qual é o papel da igreja missionária? É ela ser reconciliadora e se aproximar dos violentos, ao ponto de fazer com que os violentos entendam que nós viemos para pacificar a terra, ao ponto de fazer com que eles entendam que Jesus é o Senhor. Então, eu quero passar a alguns textos, como nós já conversamos sobre o verso 14, eu queria falar que Paulo fala de dois momentos sobre a comunhão e sobre a unidade da igreja. Então ele vê a unidade da igreja como um fortalecimento para missões e para a reconciliação do mundo. Se nós não formos o mundo não verá que nós somos discípulos de Jesus, e por não ver missões, ela vai minguar. Então, uma das coisas que ele usa o termo, ele fala a família e a todos os santos, em outro versículo. Então, uma das coisas que Paulo é preocupado é com a comunhão, é com o repartir da vida. Não é algo simplesmente de uma reunião dominical, mas é algo que tem responsabilidade e possibilidade de fazer diferença na terra quando estão unidos como família, como gente. Porque a Bíblia nos diz lá em João que Deus deu o poder de nós nos tornarmos filhos de Deus. E quando ele diz isso, não é uma forma espiritual de dizer que nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus de verdade aqui na terra. E a teologia de Paulo não é uma teologia extraterrestre ou transcendente, como alguns podem dizer, mas é uma teologia na terra, com o pé no chão. E é uma das coisas que nós temos que entender quando Paulo escreve, é com o pé no chão, é no sofrimento, é na prisão, ele está sofrendo. E quando ele olha para fora da cadeia, ele diz, só existe uma possibilidade da igreja ser reconciliadora e missionária, quando ela se torna uma família. Porque quando ela se torna uma família, e quando todos os santos podem entender qual é a altura, o comprimento, a largura, a profundidade do amor de Deus, todos os santos precisam entender isso, e isso é uma responsabilidade da família.
E é algo que nós precisamos entender, que essa é uma das ferramentas que nós temos. E se nós somos uma família, todos que estão aqui são problemas nossos, e todos que estão fora, alcançando o mundo para o Senhor, também é responsabilidade da Betânia, também é responsabilidade da igreja. É algo que nós precisamos entender. A igreja é missionária, então todas as igrejas são irmãs, e por ser irmãs, nós temos responsabilidade sobre elas, mas ao mesmo tempo precisamos pensar individualmente em cada pessoa da família. E se nós nos tornamos filhos, na realidade, João está dizendo que nós somos irmãos, e por sermos irmãos, nós temos que sofrer com os que sofrem, chorar com os que choram, se alegrar, festejar, mas ao mesmo tempo não permitir ou dividir as cargas uns com os outros. E uma das coisas que nós temos que entender, por sermos um corpo, quando uma das pessoas sofre no corpo, seja pecado, seja alegria, seja o que for, todo o corpo vai sofrer o efeito da felicidade ou da tristeza, do pecado ou da santidade que tal membro está sofrendo. E é uma das coisas que nós muitas vezes departamentalizamos o pecado e também as estruturas da comunidade que deveria de ser uma igreja. E Paulo está dizendo que isso é uma forma de ser missionário, porque quando eu cuido do meu irmão na responsabilidade ou nas necessidades que ele tem, eu estou mostrando para o mundo que aqui a economia é diferente, aqui ninguém corre para cada lado, todo mundo corre para o mesmo objetivo, que é fazer com que Jesus seja glorificado e o nome dele se torne famoso. Talvez você possa pensar assim, mas um nome famoso é muito chato. Não, então vamos ir para uma palavra religiosa, para que o nome de Jesus seja glorificado. Então, quando nós cuidamos do nosso irmão, não importa o que venha, ou não importa o que ele esteja passando, nós cuidarmos dele, nós estamos mostrando para o mundo que Jesus está vivo. E é isso que Jesus diz no Sermão do Monte, no capítulo 5, do verso 16, ele diz: quando vocês fizerem bondade aos homens, os homens glorificarão a Deus que está no céu. E ele glorificando a Deus no céu, na época que Jesus está falando do Sermão do Monte, as pessoas só poderiam glorificar um Deus que está vivo. Então o que ele está querendo dizer? Se nós fazemos bondade para o nosso irmão que está do lado, nós estamos mostrando para o mundo que Deus está vivo. Essa é a condição do Sermão do Monte, mostrar que Deus está vivo e que toda a atitude do reino de Deus é inverso às ações do mundo. O mundo tem violência e nós viemos para pacificar a violência, ou pacificar os violentos. Para isso, não podemos fugir, não podemos nos distanciar, não podemos nos fechar em guetos, não podemos deixar pessoas em vulnerabilidade social. Precisamos ir atrás para suprir a necessidade daqueles que passam por dificuldade. Então, uma das coisas de fazer missões, que é uma ferramenta, é nós nos tornarmos uma família de verdade. E essa é a maior dificuldade hoje, porque nós achamos que nós podemos ser cristãos com o nosso nome, Capelete. Sou Capelete? Todo mundo que é Capelete faz parte da minha família, eu vou cuidar deles. Mas quando eu me converto, meu sobrenome não tem muito valor, porque o que tem valor é o nome de Jesus, que é o meu irmão. E o meu irmão estendeu isso para todas as nações, e fez com que todo mundo se tornasse uma família só, de toda a tribo, de toda a língua, de todas as nações. Quando eu vejo a irmã testemunhando da Península Arábica, ou até mesmo o irmão indígena dizendo sobre as dificuldades dele, é minha responsabilidade. Quando eu digo sobre o meu ministério, sobre os marginalizados, é porque eu gostaria de compartilhar com a minha grande família, que de verdade a gente passa por algumas dificuldades que não é só minha, é de todo mundo. E por isso Paulo ele tem uma preocupação, é família. E por ser família, eu tenho responsabilidade para com você. E eu não posso permitir que meu irmão passe necessidade quando eu estou perto dele. E é algo que nós precisamos entender. Fraternidade
é a responsabilidade da igreja para que o mundo possa entender que nós estamos em missão com Deus e Deus é o nosso Pai. Então essa é a primeira ferramenta que eu queria deixar para você. Pensa nisso, porque muitas vezes nós corremos atrás de toda a compensação para que a gente possa ter tudo que a nossa família deseja. E muitas vezes nos desgastamos muito para ter muito dinheiro. Mas eu quero dizer para você que o seu salário não vale mais do que a sua vida. O seu salário não vale mais. A sua vida vale muito mais do que o seu salário. O trabalho que você pode desenvolver vale muito mais. Não. A sua vida vale muito mais. As relações que você tem na comunidade valem muito mais do que qualquer relação comercial ou do mercado que você pode trabalhar. As relações são muito mais importantes do que qualquer outra coisa. Missões se faz valorizando a vida e não o capital que eu posso ganhar. Porque quando a família é importante, o valor fica para baixo e a família se torna a prioridade. A família de Deus. Família de Deus. E não só a minha família. E ele ainda diz, a família, nos céus e na terra, parece que Deus tem uma igreja triunfante, ou uma família no céu já triunfante, e uma família na terra militante. Ele tem uma família glorificada, mas ele tem uma família que glorifica na terra. É algo que nós temos que entender quando nós trabalhamos com reconciliação. Porque se somos irmãos, nós temos que andar junto. Às vezes, muitas vezes, talvez você esteja perguntando, mas até minha sogra, pastor? Eu falei, até sua sogra. Faz parte da mesma família. Mas de vez em quando ela quer voar, não tem problema, você segura ela. Tá? Mas você também, às vezes, quer voar. Né? Então é algo que nós precisamos entender. Família não é algo que é divisível. Aqui não tem várias famílias. Aqui tem uma família só. Debaixo do sangue de Jesus. Ele nos torna iguais. E por sermos iguais, somos filhos dele. E por sermos filhos, nós somos irmãos. E por sermos irmãos, temos uma missão, um privilégio de mostrar para o mundo que nós somos um nesse lugar. E aonde formos, nós somos um. Família. E ele vai dizer, em segunda coisa, ele vai dizer, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo Espírito no homem interior. Todo mundo que estuda teologia sabe que a glória de Deus não é um atributo. Para o flamenguista, adjetivo, né? Mas não é um atributo. É a somatória dos atributos todos. Mas quando eu olho para a somatória dos atributos, eu só posso ver uma pessoa, Jesus. Jesus é a glorificação. Então, ele está dizendo que a riqueza que existe na pessoa de Jesus, ele está pedindo para que a igreja do Senhor seja fortalecida no poder do Espírito Santo. Só dá para fazer reconciliação do mundo com Deus através do poder do Espírito Santo. Aí você vai falar assim, mas você está numa igreja presbiteriana, e daí? Deus não vê placa, negão. Entendeu? Deus não vê placa. E Deus está dizendo, e Paulo está orando, para que você e eu, em todas as gerações, até o fim do século, sejamos cheios do poder de Deus, porque é isso que vai transformar a nossa vida, e vai fazer com que o nosso coração esteja aberto
para amar e para fazer. Mas o poder é só para milagre? Não, cara. O maior milagre que pode existir é um inimigo ser perdoado por aquele que foi ofendido, maluco. É essa a parada. Então nós temos que entender que nós, quando estamos trabalhando ou fazendo, somos marcados, machucados. A maioria dos missionários são abandonados no campo, mas o que faz com que ele continue no campo é o objetivo, o propósito ao qual o Pai o chamou para ser. E porque ele está cheio do Espírito Santo, ele não vê a quantidade, ele não vê a multidão, mas ele sabe que lá no céu haverá uma multidão ao qual ele vai levar alguns junto com ele. E quando eu sonho com esse texto, eu sonho de ver muitos homossexuais subindo, muitas ex-prostitutas subindo, muitas crianças de rua subindo, muitos favelados subindo, muitas pessoas nos centros urbanos perdidas, abandonadas, mas Deus, Ele não vai abandonar, e Ele quer usar você, cheio do Espírito Santo, para mudar o mundo, reconciliar o mundo com Ele. Não dá para reconciliar o mundo se não for através do poder de Deus, a poder do Espírito Santo. E Ele já nos encheu. Paulo ora, mas ele sabe que nessa oração é uma forma de dizer: vai enchendo, essa é a palavra correta. No original, vai enchendo, enche esse povo, esvaziou, enche de novo. É no poder de Deus que nós precisamos fazer. No poder do Espírito Santo, porque o poder do Espírito Santo, mesmo que eu tenha medo de tudo, Deus me dá coragem para poder enfrentar o mundo, a carne e o diabo. E quando eu penso em poder, permita-me contar testemunhos do meu ministério. Poderia contar testemunho de outros ministérios. Eu estava escrevendo um artigo e 2 travestis entraram para comer na minha casa. Porque minha casa, todo mundo sabe que não tem chave, porque perderam. Porque 30 morando na casa sempre perde tudo. Então eles entraram para almoçar e a gente sempre recebe visitas assim inusitadas e também privilegiados nós somos de recebê-los. E aí eles comeram, tomaram água, conversaram, ajudaram, e eu saí, deixei meu computador na sala. E quando eu voltei, meu computador não estava mais. E aí eu tinha algumas pessoas, e na minha casa é uma bulinação completa. Tudo é piada, tudo vira piada, porque a pessoa que está passando da marginalidade para a maturidade, ela está parada na adolescência porque ela sofreu alguma violência. Quem sofre violência se estagna na adolescência. Então tudo vira piada. E aí eu falei: eu deixei meu computador aqui. Aí ele falou: vai que pegou o pé, vai que saiu correndo, não aguenta mais você. Eu falei: puxa, mas aonde está? Aí um traficante que morava comigo, hoje ele mora na casa de um irmão, que está trabalhando numa empresa, ele falou: Macarrão, os 2 travestis levaram, eu sei onde está, empresta o carro aí para mim que eu vou lá buscar. Eu falei: pronto, perdi o carro também, né? Falei: mas toma aí, vai lá, quem sabe você traz o meu computador de volta, porque eu queria mesmo, era o texto que eu estava escrevendo, porque eu já tenho uma dificuldade tremenda de escrever. E aí eu falei: bom, então eu vou esperar. Aí ele voltou correndo, voltou com o carro também, eu fiquei agradecido. Falei: Macarrão, o cara lá que é meu amigo, o traficante da favela, disse que os 2 vão subir. E subir significa vai morrer, ele vai matar os 2. Aí eu falei: meu Deus do céu, não pode. E aí eu já comecei, como eu sou corajoso, o meu joelho já começou a tremer. E um batendo no outro assim, de tão corajoso que eu sou. Como hoje, como agora. E aí eu falei assim: não pode. Eu falei: Deus, me ajuda. O que eu faço? Peguei a chave do carro e fui até a favela. Entrei no beco, fui até a porta do traficante, bati na porta e falei: escuta, você tem 2 travestis aqui.
e você falou que eles vão subir. Você é o pastor, né? Eu falei, sou. Você cuida das crianças aqui, né? Sim, a nossa missão cuida das crianças aqui. Então, como que esses travestis vão comer lá e ainda rouba você? Não, tem que morrer esses caras. Eu falei, não, eu estou aqui para devolver o computador para você, mas eu quero a vida deles de volta. Eu não quero que você mate nenhum dos dois. Eu falei assim, mas você está louco? O cara roubou você e você está querendo devolver o computador para mim? Eu falei, porque a vida deles vale mais do que o computador. Porque quem está cheio, não estou falando que eu vivo cheio, mas naquele dia eu estava. É verdade. Você tem que convir comigo que não é sempre, que às vezes você tem vontade de matar. Aí você lembra, não, eu sou crente, não posso. Verdade, não é? Não é assim com a sua esposa? É assim, né? Ainda mais quando ela diz assim, não te disse que não era para fazer? Não é assim? A mulher já está no DNA, a palavra não te disse, a frase. Não é assim? Fala sério. Ou é só a minha que diz isso? Não te disse. E ela fala todo dia isso, porque todo dia eu erro. Mas esse dia eu estava cheio do Espírito Santo. Eu falei assim, eu estou aqui para devolver. Dá os garotos para mim. Não mata eles. Porque eu não quero que eles morram. Eu quero que eles conheçam a pessoa que eu conheci um dia. E essa pessoa é Jesus Cristo. E ele falou assim, só podia ser crente mesmo, essa desgraça. Falei, ainda bem que eu tenho a graça, né? Ninguém tirou a graça de mim, né? Aí eu falei, então, vai devolver ou não vai? Toma aqui o computador. Ele falou, não, leva o computador e leva esses dois, cara, embora. E fala para eles, se eles aparecerem aqui, eu vou matar os dois. Eu falei, então, obrigado. Meu amigo, eu saí da favela, desesperado, correndo, que nem um maluco, junto com os travestis, com o carro, que eu não queria nem olhar para trás. Vai que ele desiste e mata os três. Mas naquela hora, eu estava com tanta coragem de dar a própria vida por esses meninos que um dia foram violentados. E eu falei para a Silvia depois, eu falei, Silvia, eu não sei aonde eu encontrei coragem de falar tão firme com o traficante. E ela falou assim, eu acho que foi Deus, né? Eu falei, eu também acho. Então, o poder que Paulo está dizendo é para que a gente possa ter coragem de reconciliar com o inimigo e com a pessoa violenta. Nós não podemos fugir da violência, mas nós podemos ser pacificadores para que a violência diminua. É algo que Paulo está orando, e é uma ferramenta, é uma pessoa que está dentro de você, que te enche, que te dá coragem, que diz que você pode fazer todas as coisas. E quando ele fala sobre a riqueza da glória, não é para pensar pequeno, é para pensar grande, é para ter coragem de investir na vida das pessoas, não importa quanto tempo for. Eu acredito que essa irmã de 25 anos deve ter encontrado 2 pessoas e levado para Jesus no máximo. Mas não importa. Ah, mas nós já investimos tantos anos na Arábia, vamos mudar. Não! Não é o tempo e não é o valor, é a vida que vale mais. Não importa o tempo, não importa a coragem, não importa nada, o que importa é a vida que está sendo perdida e que precisa ser encontrada. E esse Deus só vai levar a gente aonde Ele quer que a gente vá, para fazer com que o mundo veja que Ele está vivo e quer amar o mundo. Poder do Espírito Santo. Poder do Espírito Santo. Então, o poder é uma ferramenta que a igreja tem. A família, a unidade é a ferramenta, o poder é a ferramenta do Espírito Santo. No homem interior, que habite Cristo pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados, o verso 17,
e fundados em amor. Por que Paulo ora pelo poder, meus irmãos? Paulo ora pelo poder porque nós precisamos ter poder para amar. E Paulo usa a palavra habitar, que Cristo habite no seu coração. E essa palavra habitar tem duas palavras, mas é uma palavra só que ele usa. No Novo Testamento tem duas palavras, mas essa palavra habitar é habitar para sempre com prazer. Então o Cristo vem e habita no nosso coração completamente através do poder do Espírito Santo com prazer. Deus tem prazer em morar em nossos corações. Mas e se estiver sujo? Ele vai limpar, porque a palavra de Deus limpa. E aí nós vamos entrando, Ele vai entrando. Ah, mas tem lugar que eu não quero entregar. Mas você vai entregar, porque não tem como não entregar. E não tem como resistir o amor de Deus. Nós nos entregamos todas as horas. E Cristo, essa palavra, habitar para sempre, tendo prazer, é que é a moradia que Deus tem em nós. É algo impressionante. E isso transforma, porque o poder e a habitação de Cristo para sempre em nossa vida nos transforma em testemunhas verdadeiras dEle. E nós vamos anunciar e vivenciar o poder de Deus na terra. É isso que nós precisamos entender. E eu lendo um livro sobre portas abertas, um caderno, uma revista, eu li o testemunho de um juiz chinês, que ele se converte, e ele mora num bairro afastado da cidade. E esse juiz, ele se converte e frequenta a igreja nas casas. E quando ele vê que ele tem que testemunhar, vivenciar do lado de fora a vida de Jesus, ele diz para os membros da comunidade ao qual ele frequentava, ele disse: não posso mais só vir aqui, eu tenho que viver do lado de fora esse Cristo. E ele começou a testemunhar no bairro onde ele mora, na região que ele era juiz, e as pessoas começaram a notar uma grande diferença no julgamento dele. O governo chinês ficou sabendo e mandou um documento de prisão, uma voz de prisão, e a cadeia ficava num canto da cidade e ele morava no outro. E quando chegou a voz de prisão para ele, os soldados que foram prendê-lo foram de cabeça baixa, porque aquele homem estava anunciando Jesus com a própria vida e com os próprios preceitos do reino de Deus. Porque Jesus, Ele tem prazer em habitar em pessoas que testemunham dEle. E esses soldados foram, bateram na porta e disseram: nós viemos aqui porque recebemos uma voz de prisão, temos que te prender. E toda a cidade saiu nas ruas para ver aquele homem sendo preso. Todos eles, os soldados, cabeça baixa, todos olhando para o chão, envergonhados do que estavam fazendo. O único de cabeça de pé, e ainda dizendo: estou indo por amor a Jesus. Era o juiz, e ele andou o bairro todo até a prisão, cabeça erguida, dizendo: eu estou indo porque amo Jesus. Não importa para onde vamos, não importa se vamos sofrer, não importa se vamos ser presos, não importa se vamos ser humilhados, o que importa é que nós estamos indo em nome do poderoso Cristo que nos salvou. É algo que nós precisamos entender. O poder do Espírito Santo, a habitação de Jesus em nosso coração,
nos transforma numa testemunha verdadeira, com todo o poder que temos para ver a transformação do mundo completamente. Agora é hora, hoje é hora de ir além das possibilidades. Muitas vezes nós olhamos para nós e falamos assim: não tenho possibilidade nenhuma. Quando eu olho para a minha vida, e o que gera a minha vida, sabe como eu me defino? Eu me defino sempre como falido, fracassado, com uma saudade arrasadora no meu peito. Eu me defino assim. Quando eu olho para o meu passado, e muitas vezes eu penso nos meus familiares que diziam: tu vai ser lixeiro. E eu não sabia porque minha mãe me batia. E o meu pai, todas as vezes que me via, falava: tu vai ser lixeiro. Na verdade, ele acertou em pedaços. Ganhei troféus, ganhei honra ao mérito, ganhei diplomas, fui o melhor aluno da escola. E quando eu cheguei em casa, meu pai disse: tu vai ser lixeiro. Nada contra os lixeiros, mas para ele era algo depreciativo. Quando eu olho para o meu passado, e vejo a derrota, a fraqueza, falência, não sirvo para nada. Quando eu olho para o meu passado mais próximo, eu falo: não poderia estar aqui falando para os irmãos, porque eu tenho uma saudade do meu filho a vida toda. E muitas vezes quando eu venho aqui, eu lembro dele correndo e visitando e me abraçando, porque ele queria ser missionário entre os índios. E eu olho para o meu passado, eu sou fraco, eu não suporto mais essa angústia que invade meu coração. Mas quando eu olho para a pessoa de Jesus, o meu passado não é uma residência. O meu passado só é uma referência. O que interessa é o propósito que Deus me chamou. Então eu e Silvia, na cama todos os dias, nós temos que decidir se vamos vestir a roupa da derrota ou se vamos vestir a camisa do propósito que Deus tem para nós. E quando nós olhamos para as duas camisas penduradas no cabide, até hoje, nós sempre decidimos pelo propósito que Deus tem para a nossa vida. O propósito é fazer com que Jesus seja glorificado o resto das nossas vidas. O sofrimento só é uma forma de fazer com que a gente seja moldado para que Ele seja glorificado mais e mais. Que Cristo habite permanentemente com prazer em você, na hora das fraquezas, na hora das angústias, na hora dos sofrimentos, na hora de pensar em desistir. Não desista! Ele habita em você e Ele vai te usar. Não deixe
deixe o desânimo tomar conta da tua vida. Não importa qual seja o plano que você está elaborando, não desista, o sonho foi Deus que colocou em você, para a glória dEle, e Ele vai cumprir, porque o mais Ele fará. É algo que nós precisamos entender dentro da igreja. Somos uma família, não podemos desistir do plano e do propósito que Deus, o nosso Pai, exerceu e quer que façamos. Não importa, não desista, vale a pena. Para onde Deus te mandar, Ele está te mandando para o melhor lugar do mundo, porque Ele quer você lá. É algo que nós precisamos entender. Então, Deus sempre vai fortalecer o homem que tem dentro de você interior, mesmo quando está pronto, prestes a desistir. Não desista. Ele tem algo e um propósito para você. E Ele vai dizer da seguinte forma, no verso 19, eu vou pular o 18 porque é algo que você tem que compreender, e as dimensões, vários comentaristas têm, cada um tem uma ideia sobre essas dimensões da largura, do comprimento e da altura, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. É algo que nós temos que entender. Esse amor de Jesus é o amor, não o amor fraternal, mas é o amor pelo inimigo, não é o amor pelo amigo. Para ir ao mundo muçulmano, nós temos que entender que nós temos que amar os inimigos e dar a vida por eles. Para ir até os marginais, nós temos que também amá-los e ir até o inimigo, porque eles não gostam dos crentes. Para ir à tribo indígena, alguns são inimigos de Deus. E essa palavra é amar. Amar, entender que o amor não é um amor só para aqueles que nos amam, mas é o amor para quem não nos ama. E esse amor tem que ser revalidado, porque conhecer aqui é vivenciar essa reconciliação do inimigo com Deus. Então, o princípio de missões tem que ser reconciliação. Não tem uma outra forma de viver a relação com Jesus, a não ser me usa Deus, para que eu possa reconciliar o inimigo com Deus. Se estou correto no meu pensamento, que o ofendido deveria ir até o ofensor para perdoá-lo, como princípio bíblico, então, o fim último da reconciliação é eliminar a violência. Isso significa eliminar a injustiça. Se levarmos além das possibilidades essa verdade, mudaríamos todas as formas e regras da nossa sociedade e do mundo. Se nós levarmos a reconciliação até as últimas consequências, não existiria fuga das regiões mais violentas da cidade, mas sim uma resistência abençoadora até que a violência se desfizesse. Esses textos só me mostram que a reconciliação é um tema que precisamos discutir mais e praticar mais, porque todos nós temos o conhecimento cognitivo da reconciliação, mas na verdade a prática é outra, porque nós temos medo da violência, nós fugimos para lugares mais pacíficos,
Nós deixamos países vazios do Evangelho da paz, porque não queremos estar lá, ou mesmo subindo os morros da favela, com tiros e tudo mais, deveremos ser uma resistência pacificadora, porque assim Jesus seria glorificado e todas as etnias poderiam saber que Jesus é o Senhor. Reconciliação é aproximar os pacificadores dos violentos, para que Jesus seja glorificado. Eu e você temos essa função. Que Deus nos abençoe e que você pegue essas ferramentas: família, unidade, poder, habitação, transformação. Mesmo sendo fraco, Deus nos enche, que através da fraqueza Ele sempre há de alcançar alguns. Nós queremos muito que as pessoas se dobrem até nós, se reconciliando com a gente quando erram. Mas hoje, nós entendemos, para que o mundo saiba, nós precisamos nos dobrar, como Jesus fez, lavando os pés dos seus discípulos. Nos dobrar àqueles que iriam negá-lo, que iriam acusá-lo e queriam crucificá-los. Então não somos nós que temos que esperar as pessoas se dobrarem para pedir perdão, mas somos nós que devemos ir e se dobrar, para que a violência cesse, para que o Cristo seja visto e para que Deus seja glorificado. Pratique a reconciliação. O Senhor é com você. Mesmo na hora da maior fraqueza, Ele vai dizer quem Ele é através da tua vida. Amém? Deus abençoe, muito obrigado pela disposição que você teve de me ouvir. E eu gostaria muito de trazer um grande abraço da minha esposa, que ela ama de paixão essa igreja. E eu quero dizer o quanto amo vocês e o quanto temo de estar aqui falando, porque vocês são pessoas que investem, que fazem tanto por missões, que muitas vezes a gente fica até envergonhado de saber o quanto vocês trabalham e lutam para manter essa visão de alcançar o mundo para Jesus como prioridade da igreja. Eu gostaria que você que é missionário pudesse ficar de pé para a gente terminar. Eu e você, missionário, fica de pé, por favor. Por favor. Se existe alguém que luta pela reconciliação do mundo, é a nossa igreja, a igreja do Senhor Jesus. E eu queria que eu e você, em forma de honrá-la, a gente desse uma salva de palmas para essa igreja que a gente tanto ama. Muito obrigado por você ser o que Deus quer que você seja. Amém, irmãos? Muito obrigado. Deus abençoe. Amém.